Bom, acho que agora já dá para começar. Dá. Bom dia. Nós vamos iniciar então o nosso estudo. Eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias lá em Colossenses, capítulo 3, o verso 13. Nossa lição de hoje vai falar sobre perdão. É uma lição um pouco pesada, mas é uma lição que é muito importante para o casal. Nós temos alguns conceitos errados sobre perdão que nós precisamos mudar e principalmente repensar nas nossas vidas, porque em virtude dessas concepções erradas a gente leva para o casamento e acaba na verdade criando mais problemas ainda para o casamento. Alguém já ouviu falar da expressão te perdoa até 3 vezes, mas mais de 3? Já ouviram falar disso aí? Não, perdoar mais que 3 vezes é burrice. Alguém já ouviu falar isso? Então é esses conceitos que a gente quer quebrar, tá joia? Verso 13, vamos ler juntos? Vamos lá? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Vamos ler mais uma vez para ficar bem firme no nosso coração. Vamos lá. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Amém. Vamos orar antes da gente começar? Vamos orar? Bendito Deus, nós somos gratos ao Senhor pela misericórdia que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Nessa manhã, Senhor Deus, queremos aprender da Tua Palavra e com certeza a lição sobre o perdão é uma lição, Senhor Deus, profunda, que carece, Senhor Deus, de uma análise profunda em nossos corações. Fala conosco nessa manhã e derrama Teu poder sobre nós. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. No nome de Jesus. Amém. Bom, primeira coisa, qual é o seu conceito de perdão? Qual é o seu conceito de perdão? O que significa realmente perdão? Quais as consequências da falta de perdão? Qual é a relação entre perdão e casamento? Eu posso não perdoar? Como faço para perdoar? Ontem eu buscava escutar alguns vídeos na tentativa de buscar um conceito bom para compartilhar com vocês, mas o único conceito que eu achei de perdão que aproximasse com aquilo que nós pensamos dentro da Bíblia, né, nos vários vídeos do YouTube, foi um que eu achei por bem não trazer, porque ele tinha 20 minutos, só ele ia ocupar quase, né, toda a nossa aula. É um do padre Fábio de Mello, né? E ele traz um conceito de perdão muito interessante. Apesar dele não ser casado, mas ele tem uma ideia sobre família muito interessante. Ele diz uma frase, quando ele está falando de perdão, que o perdão, na verdade, quando você oferece o perdão, você, na verdade, está tirando da sua vida um peso, né, e uma possibilidade de não trazer mais prejuízo para você mesmo. Porque quando você não perdoa, o maior prejudicado é você mesmo. É você mesmo. E aí, às vezes, a gente fala assim, não, eu perdoo se ele me pedir perdão. Não, o perdão ele precisa ser realizado, idealizado, independente do outro. Por quê? Porque o perdão nos liberta. O perdão tira de nós as amarras que às vezes nos impede até de ter um relacionamento mais profundo. Tira a amargura, tira outras dores que muitas vezes nós temos enfrentado ao longo do nosso casamento e que a gente vai fazendo de conta que não existe e existe. Porque quando nós não tratamos as coisas dentro do casamento e deixamos como se isso não tivesse acontecido, mais cedo ou mais tarde, é como um copo de água que você vai pondo água nele até o limite. Uma hora vai transbordar. E quando transborda, aí é onde está o perigo dentro do relacionamento. Quando não há mais jeito, né? Quando não há mais jeito. Eu tenho falado para vocês aqui que eu tenho me assustado, né?
Depois que nós fizemos a proposta aí de fazer o discipulado, parece que os casais que estão vivendo em conflito resolveram falar assim, não, quando terminar o discipulado vai ter um monte de gente para ajudar a gente, então vamos aproveitar antes de separar, porque aí depois nós não temos desculpa, né? E eu tenho sido assim, de certa forma, sofrido uma avalanche de pessoas dentro da nossa própria igreja com essa questão do divórcio. E isso tem me assustado, né? E eu percebi, na maioria desses casais, que uma das coisas que impede esses casais de mudarem a sua perspectiva é justamente a falta de perdão. É a falta de consideração. E quando não há o perdão no nosso coração, e aí voltando a um pensamento, que a lição vai falar isso para nós, isso identifica que muitas vezes nós não somos cristãos. Nós não somos cristãos. E tratar com casais que se dizem crentes, mas que não são, é a mesma coisa de tratar com casais que não são crentes. Não há condição de você trabalhar com eles em relação àquilo que Deus pensa para o casamento. Aí o divórcio é a consequência dessa identidade, né, desse erro. Então, o que significa perdoar? Bom, em primeiro lugar, o perdão é algo que foi concebido por Deus e, consequentemente, não é algo que possa ser exercitado pelos homens de uma forma independente da atuação do Espírito Santo. Então, quem não tem Deus, quem não é um cristão, não tem como perdoar na sua essência. Ele pode até dizer que perdoa, mas não na essência. Por quê? Porque o perdão está ligado com o poder de Deus sobre as nossas vidas. Sobre as nossas vidas. O perdão nasceu no coração do Criador de todas as coisas. Foi Deus quem perdoou primeiro. E veja bem, o movimento de Deus não foi o contrário. Não foi o homem que chegou diante de Deus, eu pequei. Né? Adão e Eva não fazem isso. Vocês veem em algum texto Adão e Eva chegando para Deus, fazendo esse tipo de movimento? Não. Deus vai até eles. E quando Deus vai até eles, Ele está buscando, na verdade, transformar um relacionamento que havia sido quebrado. E o relacionamento que havia sido quebrado é justamente em vista da falta de perdão. Então pense nisso, o perdão foi criado por Deus para que você pudesse ter um relacionamento pessoal com Ele. Sem esse relacionamento pessoal com Deus, é impossível, meus irmãos, perdoá-los. Pastor, mas então o senhor está querendo dizer, vou fazer da mesma forma, eu tenho aconselhado uma família toda e tem 2 jovens, os pais não tanto, mas os 2 jovens eles perguntam e especulam demais. Tem hora que eu fico assim, meu Deus, eu acho que eles vão me espremer na parede, né? Aí de vez em quando eles fazem isso. Pastor, o senhor está querendo dizer então que quem não perdoa não tem Deus no coração? Sim. Por quê? Porque o perdão parte do princípio da existência de Deus. E principalmente da relação do homem com Deus. Da relação do homem com Deus. Então o preço pago para que pudéssemos usufruir e praticar o perdão foi o sacrifício de Jesus. Vocês acham que ele merecia ter morrido? Como homem? Alguém de nós aqui merece ser morto para salvar qualquer um de nós aqui? Não. Mas Jesus fez isso, né? Então, para que pudéssemos perdoar, bem como passar e ter um relacionamento eterno com Deus, que nos livra da perdição eterna. Ou seja, Deus providenciou um meio para um relacionamento vivo. E só houve esse relacionamento. E é interessante ver Jesus o tempo todo falando de perdão. No momento em maior agonia, né? Que ele está lá, ele vamos dizer assim, ele é abusado fisicamente, ele é ridicularizado, enfim, ele é colocado de todas as formas. O que ele fala? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Olha a expressão de alguém que está evidenciando a falta de perdão, não, o perdão como um todo.
Porque se Jesus fosse olhar como homem, ele mandaria destruir todo mundo. Ele com uma palavra desfazia tudo aquilo ali. Mas não era essa a intenção dele, né? A intenção dele é perdoar. O que é o perdão? Liberar alguém da responsabilidade do mal praticado. E quando a gente não perdoa, a gente está mantendo o mal preso. Preso aonde? Dentro de nós mesmos. E isso faz, vamos dizer aí, uma reviravolta nas nossas vidas. Alguém já viu falar aqui de doença idiopática? Já ouviram falar disso? Segundo o Jeremias, o pastor Jeremias, é doença de idiota. Idiopática. Por quê? São coisas que a gente, na verdade, trava e traz para nós mesmos. Trava no sentido de guardar e traz porque nós buscamos essas consequências. Eu acho que quando nós não perdoamos, nós fazemos isso. Nós assumimos a condição de se tornar uma pessoa amargurada, angustiada, né? E enfim, uma pessoa totalmente fora do padrão daquilo que é a normalidade. Quem perdoa, ele libera o mal de si mesmo. Ou seja, ele não tem mais a consequência daquele fato sobre ele. Agora, tem coisa mais difícil de perdoar? Eu acho que tem, mas não existe coisa que não possa perdoar. Não possa perdoar. Deus fala lá, a palavra de Deus fala para nós, né? Qual é o pecado que não tem perdão? Blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É a gente pronunciar alguma coisa contra Deus? Não. Lá, a blasfêmia, na verdade, é quando o indivíduo simplesmente ignora a existência de Deus. Mas não é igual o ateu que diz que Deus não existe, não. É quando o indivíduo, na verdade, vive como se Deus não existisse. Para ele não faz diferença nenhuma Deus na vida dele. E aí, o que é o perdão? É não culpar o ofensor. Às vezes complicado, né, essa identidade de não culpar o ofensor, porque nós temos, sempre quando se trata de perdão, pedras na mão para jogar no outro, mas nunca para acertar em nós. Tem um vídeo que eu recebi de uma moça que está fazendo tiro ao alvo com a machadinha. Ela joga a machadinha assim, só que a machadinha bate primeiro no chão, bate lá no alvo assim e volta. Se ela não sai, eu acho que tinha pegado no meio da testa dela. Ela escorregou. Então assim, às vezes a gente é assim. A gente está vivendo na verdade achando que a outra pessoa precisa ser culpada e apedrejada por nós, quando na verdade isso está voltando para nós mesmos, né? Olha lá, liberar o outro com a mente e com o coração é sentir a liberdade de todas as coisas. Existe uns processos de terapia e de, principalmente de aconselhamento, principalmente com algumas pessoas que viveram a violência durante o seu período de infância, ou mesmo foram frutos de algum tipo de transtornos iniciais, que a gente trabalha com eles, que enquanto a gente não descobre o que causou a dificuldade da pessoa, a gente não consegue prosseguir no aconselhamento. Ou seja, chegar no aconselhamento e mentir é um fato que qualquer conselheiro, ou qualquer psicólogo, ou mesmo profissional dentro dessa área, ele vai tentar de todas as formas achar. Achar o quê? Achar principalmente a causa. Porque a causa, ela tem efeito. De repente o indivíduo foi violentado na sua infância, enquanto ele não abre o coração para falar sobre essa violência e liberar, de certa forma, o seu ofensor, ele não vai ter paz e não vai ter tranquilidade. Ele vai continuar se martirizando e sendo martirizado. E aí a terapia não dá para prosseguir. Terapia nenhuma consegue
ser feita partindo do princípio que o sujeito não é, na verdade, sincero com o terapeuta. Né? E aí a gente precisa dessa sinceridade. Né? Perdão é uma questão de obediência a uma ordem. A ordem de quem? De Deus. O perdão vem do coração do homem? Não. O perdão vem de Deus. Né? Se a gente pudesse estabelecer, vem do coração de Deus. Vem do coração de Deus. O que não é perdão? Opa, esse é bom. O que não é perdão? Um sentimento. Perdão não é sentimento. Que às vezes a gente acha, né? A gente está sentindo aquelas mágoas e tudo, a amargura, a gente acha que isso é, na verdade, um sentimento. Não, perdão, na verdade, é a busca de se livrar do sentimento que nos impede de caminhar. Seria correto dizer que é uma escolha, o perdão também? Uma escolha? É. Não, nós até definimos no início aqui que o cristão, ele não tem essa escolha, ele tem que perdoar, porque é da sua essência. Né? Já quem não é cristão acha que é uma escolha. Agora, para nós, não. De qualquer forma, nós precisamos perdoar, mesmo que as consequências, né, gerem outras realidades. Por exemplo, vou dizer aqui claramente para vocês: aconteceu um adultério. A pessoa que adulterou, ela está presa no seu pecado. Mas a pessoa que não adulterou, ela está livre. Quando os dois abrem o coração um para o outro, né, quem foi a parte ofendida, ele pode perdoar, mas ele pode tomar o seu rumo. Ele pode ali, naquele momento, acabar com o casamento. Mas ele tem que perdoar. Certo? Ele tem que perdoar. Mesmo que a consequência gere outra circunstância. Aí alguém vai perguntar assim: pastor, mas e a parte que ofendeu? Essa está presa em seu pecado. É o que a Bíblia diz. Ele está preso em seu pecado. E aí a condição dele é de manter essa realidade. Então, o outro pode até, né, falar assim: não, eu perdoo e vamos tentar refazer. Porque o perdão, ele é curador. E ele refaz, só que não é uma coisa simples, assim, não é da noite para o dia. O sujeito falar assim: não, está perdoado e está resolvido. Porque isso merece tratamento, né? Sim? É uma decisão, então? Sim, eu creio que é uma decisão e tem que ser uma decisão prática. Irracional. Prática e irracional. Como que alguém vai perdoar por um adultério e não vai continuar casado? Não. Aí vai depender da própria estrutura que ele vive no casamento. A própria estrutura. De repente não existe nem sequer amor mais. Nem sequer existe amor mais. Ele já vem aprontando tantas coisas ao longo do tempo que já chegou uma consequência agora. Então não tem mais uma solução. Agora, o ideal é que essa pessoa perdoe e tente refazer a sua vida. Agora, difícil mesmo é para outra pessoa, que ela vai ter que reconquistar e refazer sua vida partindo desse princípio. Aí é mais complicado. Não é mais complicado? Ele vai ter que reconquistar o carinho, o amor, tudo. A confiança, e é um processo. Um processo que às vezes longo, às vezes não. Então, o que não é perdão? Esquecer a mágoa. Romantismo: você precisa esquecer essas mágoas. Não se esquece mágoa. A mágoa, nós somos seres humanos e a nossa mente, a nossa estrutura, ela é na verdade um HD que armazena coisas de eras, de tempos, né? E aí de vez em quando isso vem à tona na nossa mente. Então você não tem como assim simplesmente ir lá e passar a borracha e apagar. Tem coisa que retorna. Agora, se você perdoou, na verdade, você vai trabalhar isso no seu coração. Isso não vai ser tanto mal para você. E você não vai jogar na cara do outro.
Porque também, da mesma forma, tem gente que diz que perdoa, mas sempre está trazendo à tona de novo. Não perdoou. Certo? Mais uma coisa. O que não é perdão? Afirmar que não há problemas. Não. Todo fato que ocorre na vida de um casal, que são transtornos dentro do relacionamento, gera consequências. Todo pecado tem consequência. Né? Se a gente pudesse usar isso como um jogo da vida, né? Pecado ou consequência, né? Aí não tem como, a gente não tem como tirar uma coisa da outra. Cometer o pecado vai ter consequência. E as consequências são duras, são lastimosas. Tem gente que tem um romantismo dentro do evangelismo, ou dentro da ideia cristã, que prega o evangelho para o indivíduo, dizendo assim: a sua vida a partir de hoje vai ser transformada e Deus vai te perdoar tudo. Sim, Deus vai te perdoar tudo, mas algumas consequências de tudo que você fez vão perdurar na sua vida o resto da sua existência. Só no céu que não vai ter isso, graças a Deus. Né? Graças a Deus. Então, assim, há muita gente que diz assim: não, meu casamento não tem problema. Eu queria descobrir um casamento que não tem. Geralmente a gente olhava, quando a gente não era líder, a gente olhava para o pastor e achava que ele não tinha problema. Né? Mas depois que a gente descobre que eles também passam dificuldade, tem briga, tem dificuldades, aí fala assim: o negócio não é só nós não, é todo mundo, não tem jeito não. Né? Tem jeito não, a gente tem as nossas dificuldades, todos nós temos. Todos. Né? Olha lá, aceitar o mal que foi feito. O que? O perdão não é. O que não é perdão? Aceitar o mal que foi feito. Ah, não, você tem que aceitar. Não, calma aí. Como assim você tem que aceitar? Não, na verdade a gente não há uma aceitação diante do mal que se estabelece sobre a nossa vida. A gente, na verdade, vai ter que aprender a conviver com essa realidade. Por exemplo, o sujeito pega e trai a esposa. E dessa traição nasce um filho. Né? O filho é uma consequência. Né? Para o casamento daqueles dois indivíduos ali, é o mal. Mas ele não pode ser um mal dentro da família. E nós vamos ter que aprender a conviver no relacionamento com aquele mal. Difícil, né? Imagina só, você está em casa, e aí você saber que tem que receber o filho do seu marido de uma traição porque ele é filho. Que dificuldade. Que dificuldade. E o pior não é isso, é de repente, se nessa traição a pessoa que teve o filho, de repente morre. E aí não tem ninguém para ficar com o filho e essa família tem que ficar com o filho. Aí que vai ser uma aceitação complicada. Vai conviver o resto da vida com o fruto de um pecado. E ainda, e olhar para a criança e não entender ela como um erro. Eita! E essa história aqui, pastor? Teve a gente morava em Samambaia e teve uma pessoa lá, um vizinho nosso lá, ele tinha 2 filhas. E casado, e aí de repente a mulher dele foi e conheceu um rapaz aqui e começou a se relacionar com ele. Ficou grave. E aí, aí eles dois, no prazo de mais ou menos uns 2 meses, eles juntaram tudo que eles tinham e foram embora para São Paulo. Chegou em São Paulo, eles estavam mendigando lá, e aí o ex-marido dela descobriu, mandou o dinheiro, trouxe eles de lá para cá, construiu uma casa no fundo e permitiu que os dois morassem lá. Só que aí as filhas não aceitavam de jeito nenhum. Meu Deus! E eu só falo isso porque era uma história dessa eu vou te falar. Até hoje eu lembro dessa história deles dois. Dá até medo no indivíduo uma história como essa aí, né? Pensa só. Ele aceitava, mas as filhas de jeito nenhum. É muito complicado. Essas histórias são muito complicadas. É muito complicada mesmo. Olha só.
O que não é perdão? Aceitar que o outro fira a sua dignidade. Né? Por isso que a violência no casamento é tão complicada. Por quê? Porque quando o sujeito bate na outra pessoa, ele está ferindo não é só o físico, ele está ferindo a dignidade da pessoa. Ele está, na verdade, subjugando. Essa semana eu vi uma reportagem de um pai que matou um bebê recém-nascido, de um ano e 6 meses, né? 1 ano e 6 meses, parece, é uma criancinha, né? De 1 ano e 6 meses. Espancou até a morte. Né? Ou seja, o que ele estava fazendo ali, na verdade, era ferindo aquela criança no físico, na alma e, consequentemente, ele trouxe a morte a ela. Mas isso é muito mais pesado hoje para a consciência dele, se houver nele uma consciência. É por isso que eu acho que todo casal, na hora da raiva mesmo, deveria se calar e se recolocar nos seus pensamentos, tomar uma água, refazer um pouquinho a estrutura, para depois poder conversar. Porque na hora da raiva a gente fala coisa que a gente não deveria ter falado. E depois a gente se arrepende. Né? Mas quando a gente fere o outro dentro da sua dignidade, isso tem consequências terríveis. Né? Jonathan Nehmer tem um vídeo dele que é engraçado, ele fala sobre a estrutura de casamento quando eles já não tinham briga mais. Eles, depois de 10 anos de casado, eles já estavam tudo normal, tudo estabelecido, aquela coisa boa. Aí os dois sentados no sofá, um vira para o outro e fala assim: nossa, há quanto tempo nós não brigamos? É mesmo, estou sentindo falta. Aí a mulher fala assim: vamos brigar? Como se fosse uma brincadeira, né? Aí ele olha para ela e fala assim: sua gorda. Pronto. Adivinha o que acontece? Terceira Guerra Mundial. Terceira Guerra Mundial é pouco. Apocalipse. Então, olha só. Né? Mas por quê? Quando você fala isso, quando você olha para sua esposa e maltrata ela, não só com o olhar, mas com aquilo que você fala, você fere a dignidade dela. Não é porque ela não esteja na forma quando vocês casaram, porque na verdade você tem que parar para pensar também que você não está, né? É que você vai olhar para ela e falar e dizer para ela coisas que você está ferindo a sua realidade pessoal. Não tem sentido, irmãos. Tem? Não tem sentido. E às vezes a gente faz isso com a naturalidade, né? Chega uma visita em casa, a gente vira para a visita, né? E a visita vai almoçar com a gente. Aí o arroz não ficou muito bom. Aí o indivíduo fala assim: ó, não, nos perdoa aí, a minha esposa nunca aprendeu a fazer arroz. Né? Ela nunca aprendeu a fazer. Aí ela olha assim: como é que é? Deixa a visita ir embora. O perdão no casamento. Vamos parar para pensar sobre o perdão no casamento. Hebreus 12, 15 diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Então o que acontece aqui? Raiz da amargura. Lucas 17, 4. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo perdoa, o que você vai dizer? Não, 7 é suficiente? Jesus responde. O que ele responde? 7. Se tivesse possibilidade ainda. Isso não diga. 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se esse versículo termina só em perdoar os pecados, faltaria alguma coisa. Mas olha só que ele continua: e nos purificar de toda, ou seja, quem perdoa é limpo. Quem perdoa se limpa completamente. Então devemos estar sempre prontos a buscar a reconciliação.
Em que sentido? A principal habilidade cotidiana para que o nosso relacionamento conjugal se fortaleça chama-se reconciliação. E isso deve ser um processo comum no casamento. Ah, eu estou cansado. Não, a reconciliação ela nunca deve ser algo passageiro, ela deve ser algo constante. Constante. A palavra de Deus nos diz em Efésios 4, 25 a 27, que devemos sempre falar a verdade, ou seja, se estamos feridos, devemos falar que estamos feridos. A estratégia que alguns casais utilizam de deixar tudo como está para ver como é que fica, ou seja, a de fugir do confronto é esperar que o tempo conserte as coisas. Isso é uma ação infrutífera. Isso é uma ação infrutífera. Vai deixando, uma hora vai transbordar. De vez em quando pegar o indivíduo e pôr na parede. Vem cá, indivíduo. Ou você muda, ou você reconhece os seus erros, ou então daqui a pouco a gente vai ter uma estrutura totalmente longe dessa circunstância. É engraçado que a gente nunca olha, mas uma criança, por exemplo, ela é uma estrutura que Deus nos dá para que a gente pudesse, na verdade, aprender a visualizar o relacionamento conjugal. Porque a criança ela não nasce pronta. Ela sai lá do parto, já com o celular na mão, mandando mensagem, conversando com o pai. Não, vou deixar que a mamadeira eu faço. Não existe isso. Você vai ter que, cada detalhezinho, ensinar, cada detalhezinho, mostrar. Porque o indivíduozinho, quando nasce, ele já nasce em pecado. Então ele é um pecadorzinho. Ele já nasce em pecado, ele já nasce com as mazelas de si mesmo. Você vai ter que ensinar cada passo. E Deus faz a mesma coisa conosco nos nossos relacionamentos. Casamento não vem pronto. Casamento não vem pronto. E não adianta você pegar um livro, manual de como casar-se bem e viver bem. Legal, mas esse manual pode ter certeza que ele não vai ser igual ao casamento, porque cada casamento é uma realidade. Nunca um casamento é o mesmo, nunca. O que a gente tem que considerar? Você sabe qual é a estrutura que eu acho mais complicada de casamento? É quando casa um indivíduo com alguém de um outro país. Porque aí, além da cultura, da criação, ainda tem a dificuldade da língua. Aí imagina só você falando com a pessoa para não fazer algo e ela não te entender. Imagina você dizendo para ela que isso não é normal para nós, mas para ela é normal. Por exemplo, você casa com um escocês lá para eles tomar uísque é natural porque esquenta. Um lugar frio. E aí você dizer para ele que isso não pode porque senão ele vai se tornar um alcoólatra, pronto. É uma coisa complicada. E aí seu marido novo que você casou, você trouxe lá da Escócia, de repente começa a se arrumar para sair na noite, aí ele põe um kilt, aí você olha para ele, o kilt é a sainha do escocês, Aí você falar para ele que aqui no Brasil isso vai pegar mal. E para eles é uma honra. E para eles é uma honra. E deve ser confortável também. Rafael, não sei, viu? Mas para ele descobrir é fácil, tem um desafio novo aí, que agora o homem veste a roupa da mulher e a mulher veste a roupa do homem. Pode saber. Na minha casa mesmo. Gente, olha, não tem jeito, tem coisa que são estratégias que às vezes não cabe dentro da nossa mente por causa da nossa cultura. Por exemplo, ver um homem de saia não está dentro da nossa cultura. Por mais que seja moda, seja confortável, não vai entrar. Se entrar um homem vestido de saia, nós todos vamos olhar e vamos rir. Você está entendendo? Então, essas dificuldades
Nós devemos estar prontos a entender o outro. E se é partindo não do outro, mas partindo de mim, porque o mal que também muitos casais fazem é sempre culpar o outro, mas nunca olhar para si mesmo. Porque de vez em quando, quem está mais errado é quem aponta o dedo. Quem está mais errado é quem aponta o dedo. Né? E aí, nos nossos relacionamentos, a gente percebe claramente que a gente vai criando estruturas para brigas que não fazem sentido. A gente pega coisas pequenas para tentar desabafar de coisas grandes que nós estamos vivendo no nosso coração. Por isso que alguém briga por causa de um copo de água, por causa de uma toalha em cima da cama, que homem não faz isso. Né? Não, isso não acontece. Roupa suja fora do cesto. Roupa suja fora do cesto. Né? Devemos estar sempre prontos a buscar a reconciliação. Os casais que possuem esse costume estão, na verdade, alimentando, que não possuem, né? Estão alimentando um câncer que um dia aparecerá em todas as suas consequências negativas. É algo que a pessoa não percebe, mas está destruindo ela. E uma hora isso vai dar problema. Então, começa, né, a mudar essa estrutura. Começa a mudar essa estrutura. Né? A confissão dos pecados a Deus traz perdão. A confissão ao outro traz cura. Agora, sem falar da doença idiopática, existe, na verdade, doenças que nós mesmos criamos. E essas doenças que nós muitas vezes criamos, elas são indetectáveis dos exames. Mas nós trazemos algumas enfermidades sobre nós que nem médico descobre. E geralmente isso é produto da nossa mente. E esse produto da nossa mente é consequência de alguma coisa. Alguém já fez tratamento aqui com o médico homeopata? Tratamento é engraçado, né? A gente acha que vai só chegar lá e vai repassando medinho e a gente vai tomar, e não é. Ele é quase um terapeuta. Porque ele senta, ele quer descobrir tudo. Pergunta tudo. Pergunta todos os detalhes. E aí quando ele começa a te dar aquelas bolinhas que a gente não sabe de que é feito, né? E aqueles remedinhos com álcool, que eu acho que ele faz embebedar as pessoas, bem, né? Aí ele vai tratando, até ele chegar a uma conclusão. Minha esposa, quando faz tratamento homeopático, ela fica boa assim, rapidão. Só que é caro, né? Nunca vi uma consulta tão cara. Fica zen, fica pilazinha de álcool. Não, a minha esposa fica bem mesmo. Eu não sei, as alergias dela melhoram, né? Bem todo. E tem gente que é assim mesmo. Eu lembro a minha irmã foi me contar a primeira vez que ela foi no homeopata, era o mesmo que eu tratava a Marisa. E ela falou assim: Roberta, eu não vou lá naquele homem mais não. Mas por quê? Não, porque ele quer saber tudo da minha vida. Eu falei assim: não, mas isso é bom para você. Não, ele está falando para mim que as minhas pedras na vesícula são consequências de amarguras, de mágoas no meu coração. Eu olhei para ela e falei assim: como é que ele adivinhou? Você acha também? Claro, claro. Você é assim. E a gente percebe de forma clara. Né? Então a pessoa ela vai trazendo consequências. O corpo sente. Se buscarmos as nossas identidades em Deus, fica mais fácil perdoar. Se Deus for o meu parâmetro, através dele fica sempre mais fácil, né? Pensando agora nessa Semana Santa, eu estava lá fazendo as pregações, e o tema que eu estava usando lá em Minas era a cruz e a graça. E o que vinha na minha mente era a projeção de uma imagem. A cruz, né, em pé, sem Jesus, mas projetando sobre o indivíduo
a graça dele. Eu vejo isso como algo transformador. Né? Você já viu aquela situação de que quando os raios do sol vão chegando assim, parece que as coisas vão criando vida? É a mesma coisa. Aqueles raios do primeiro momento da luz do dia. Né? Se há uma neblina, o sol vem, a neblina some. Né? E tudo se transforma, torna mais claro. Minha mãe dizia uma coisa, ela dizia o seguinte, que a noite é para os bichos e o dia é para os homens. Porque de dia você vê tudo de forma mais clara. Né? E eu acho que o crente deve ser, nessa caminhada, o sujeito mais diferenciado no meio dessa sociedade. Quem é responsável? No matrimônio, ferir nunca é algo unilateral. Às vezes, uma pessoa fere a outra de forma mais numerosa e mais óbvia, contudo as violações de amor e confiança sempre estão presentes em ambos os lados. A culpa é de quem? Dos dois. Dos dois. Pastor, mas o senhor acha que até um adultério é culpa dos dois? Sim. Sim. Eu creio. Se parar para pensar, se parar para analisar e perceber de forma coisa tão drástica, né? Alguns até dizem assim, o homem bem alimentado em casa nunca vai procurar comida fora de casa. A mulher bem amada dentro de casa também nunca vai querer o amor de outro homem. Porque o homem, ele é por aquilo que ele vê, a mulher por aquilo que ela sente. Uma mulher, para atrair no casamento, ela faz isso partindo do princípio daquilo que ela não está recebendo. Porque ela vai receber carinho de um colega de trabalho, ela vai receber a atenção, os elogios, né, e tal. E daí a pouco isso é um pé para o abismo. Porque quando ela chega em casa, ela é chamada de bruxa, ela é chamada de todo tipo de coisa. Eu acho que às vezes é até pior, não é chamada de nada. Às vezes ela não é chamada de nada também. Porque é pior. Porque às vezes você receber uma não elogio é melhor do que você não receber nada. Porque aí se torna uma indiferença, né? Indiferença. E tratar alguém com indiferença. Nossa. E aí você faz uma propaganda enganosa antes do casamento, né? Porque o indivíduo antes do casamento leva flores, o indivíduo chama de bonito, fala que a lua está se escondendo por causa dos brilhos dos olhos dela, né? Faz tanta coisa bonita, aí quando casa, aí a mulher lembra da lua e olha para a lua, fala assim, mas olha a lua, né? Está escondendo, né? Lembrando da palavra romântica, e ele fala assim, não está vendo que vai chover não, sua besta? Faz tudo ao contrário, né? Quando está solteiro, faz tudo para conquistar, quando está casado, faz tudo para separar. Eu conheço muitos casais que é assim. E aí, olha só, para se reconciliar, ambos os parceiros têm de reconhecer quando se sentem feridos, deixando de lado a amargura, a vingança e o desejo de reparação. Eu só vou perdoar quando ele fizer isso por mim. Né? É engraçado que de vez em quando a gente depara com algumas situações complicadas em relacionamento. Por exemplo, tem gente que se sente usurpado quando a pessoa, vamos dizer aí, trabalha em casa e o dinheiro dela é gasto só com ela. Ela acha que é algo irreparável se aquele indivíduo só gasta o dinheiro com ele. Mas ela não olha como um todo, não. Ela olha só naquilo que, às vezes, para ela não é normal. Por exemplo, o marido trabalha e a mulher está em casa. Beleza, a mulher não trabalha. Aí ela não tem o dinheiro dela. Então ela depende do marido. Então o marido provém tudo. Comida, as contas e tal. Aí ele vai lá e compra um perfume. E deixa de comprar um para ela. Ela se sente ofendida.
Mas ela às vezes não para pensar que o marido não tem a mesma consideração que ela. Que muitas vezes vai no lugar, compra uma coisa para ela e compra para ele também. O homem não é assim. O homem é prático. O homem, quando ele vai comprar alguma coisa, ele vai com a cabeça dele pensando naquela coisa só. Né? Aquela coisa. Esse dia meu perfume acabou, eu fui no shopping comprar. Né? Tem um período do ticket que a gente pode usar de graça, não tem? São 15 minutos, não é isso mesmo? Olha aí, eu entrando no shopping. Parei no estacionamento, subi no elevador, fui direto no Boticário, quero esse perfume, paguei, peguei, pus no bolso, peguei a sacolinha, fui pagar, só tem 10 minutos ainda. Simples, para mim foi simples. Agora, né? Quando a gente pensa até o rei César, a mulher não ia ser assim, né? Passa no perfumaria, dê um, passa em outra, dê outro, para depois comprar um. Lembra de outras coisas, aproveitar. Para aproveitar. Mas eu não fui lá passear. E quando eu vou no shopping para passear, eu levo a Marisa. Aí é outra coisa. Aí eu ando, tal. Eu gosto das lojas que tem banquinho para sentar. Tá descansado. E eu deixo ela à vontade. Pode ficar à vontade. Vira a loja. Né? E agora com o smartphone, então aí a gente fica ali lendo uma reportagem, vendo alguma coisa e tal. Né? Não, e a maioria hoje tem, né? O banquinho em frente ao provador. É o banquinho do marido. Mas eu falo que eu não sei como é que meu pai tinha paciência. Meu pai, ele era muito paciente. Porque a minha mãe, se ela for no mercado para comprar um café... Que é sempre o mesmo? Ela vai comprar aquela marca. Mas ela vai passar no mercado inteirinho para olhar se tem outro café, para ela pegar o café que ela leva toda vez. Paciência, né? Paciência. Eu não tenho paciência. Para o homem isso é uma loucura. E ainda bem que ele tem essa paciência. Né? Eu também tenho um exemplo. Né? Meu pai também era um homem paciente. Era até engraçado. Meu pai, assim, ele sempre andou de bicicleta. Chegava na hora do almoço, minha mãe quer fazer o almoço, ela dizia assim, está faltando arroz. Ele ia. Pegava a bicicletinha dele, ia lá, comprava arroz. Aí ele voltava. Aí quando ele chegava, está faltando o alho. Aí voltava. Está faltando óleo. Eu falei, mãe, por que a senhora não fala tudo de uma vez para ele? Ele fica, vai, vem. Melhor, aí ele fala assim, ó, traga um tomate, uma cebola, o óleo e o arroz. Aí beleza, aí eu chego lá com o arroz, o tomate e a cebola. Agora cadê o óleo? Aí eu não, aí você pediu só ele estava zangado? Ele Ele ficava zangado? Não, meu pai nunca ficava zangado. Eu chego em casa com o primeiro pedido, quando ela fala assim, faltou isso. Eu falo, não, escreve logo tudo que tem que trazer. Eu sei. Mas não vai dar certo não, porque eu posso escrever tudo. Ele vai chegar e vai faltar alguma coisa. Lá em casa é diferente, lá em casa eu chego com coisas a mais. Eu vou no mercado e eu compro tudo a mais. Nada daquilo que não precisa. Mas já tem aqui isso aqui, que eu achei que estava faltando. É por isso que toda vez que ele vai no mercado, ele me leva junto. Ou então, quando ele está no mercado, é para comprar o quê? E eu vou digitando o que tem que pegar. Essas situações aí, confissão e perdão. Para uma reconciliação completa, é necessário que haja confissão completa e perdão. Tem gente que na hora de pedir perdão, ela simplesmente omite. E acha que já pediu perdão por aquela coisa. Não. Abre logo o coração, diz tudo. Fala logo tudo. Abre. Né? Por quê? Porque a confissão ela não pode ser incompleta. Ela tem que ser, na verdade, uma confissão completa para ter um perdão completo. Vai deixando uma coisinha, né? Olha lá. Experimentar e conceder o perdão são sinais importantes dados pela pessoa que foi ferida. Para a reconciliação matrimonial, ambos os sinais são necessários da parte dos dois parceiros da aliança. Da aliança. É os dois, não é só um. Não é só um.
Ah, pastor, eu sempre ouço isso, né? Ah, pastor, é porque você não mora com fulano. Assim, ainda bem que eu não moro, né? Porque tem alguns casos, se eu morasse, eu acho que eu batia. No homem e na mulher. Eu já participei de aconselhamento que me deu vontade de tirar a correia e bater. Nos dois. Né? Por quê? Porque são coisas tão simplificadas que às vezes se perde. Se perde dentro da estrutura. E isso não pode acontecer. A forma com que nós lidamos com essas coisas, meus irmãos, é muito complexa. Nós precisamos estabelecer a confissão e o perdão, se queremos um casamento diferenciado. Poxa, eu vejo alguns vídeos de envelhecer casados juntos, né? Eu fico imaginando, né? Eu lá na beira da praia, fazendo uma caminhada com a Marisa, a gente depois sentar na varanda, deitar numa rede, né? Bater um papo, ver os netos correndo, brincar com eles. Isso aí eu acho que devia ser todo casal. Sentir vontade de se envelhecer juntos. Mas se a gente cria uma estrutura negativa, a gente não vai muito longe. Porque casamento é assim, tem crises. E segundo estudiosos, existe crise do primeiro ano, existe crise do quinto ano, depois existe uma crise nos 10 anos, 15, e aí de 5 em 5, depois vai ficando de 10 em 10. Mas sempre existem essas crises. Mas é por quê? É porque com o passar do tempo, as coisas vão se encaixando com mais facilidade e a gente vai conhecendo um ao outro com mais facilidade. Né? Para a reconciliação matrimonial, ambos os sinais são necessários da parte dos dois parceiros. Então não é só um. Porque de repente o indivíduo também está vivendo uma estrutura de casado, onde ele é a parte coerente, a outra parte não tem nada de coerente. Agora, para pensar comigo. A maioria desses problemas acontece com casais não cristãos. Ou com casais que uma parte é crente e a outra não é. E geralmente a parte que dá trabalho é a pessoa que não é crente. E se existem cristãos que estão dando problema nesse sentido, é porque não são mesmo crentes. Ou não estão estabelecendo o cristianismo como padrão. Pode ser que de repente teve uma experiência negativa no cristianismo. Ou conheceu o cristianismo fora da caixinha, porque tem muito isso aí. Tem muito. Né? Eu conheço igrejas que, por exemplo, quem define quem vai casar é o pastor e entre aspas, a pastora, entre aspas, que define, que dá os revelamentos, e dá, fulano vai casar com fulano, tá? E aí passa a comandar o casamento deles, até as brigas comanda os casamentos deles, determina o que pode, o que não pode, aonde vai fazer, o que vai fazer. Se eu vivesse assim, eu acho que eu ficava doido. Controlar a vida das pessoas, não. Isso aí é manipulação. E aí, se o sujeito for machista ainda e não tiver uma base cristã dentro daquilo que a palavra fala sobre o casamento, e ele for um pastor desse aí, não foi forjado, mas foi forçado a ser, aí a coisa complica. Outra coisa muito complicada hoje em dia é que o casal, ele, quando tem filhos, vive para os filhos, Eles não se imaginam envelhecer. Quando os filhos crescem, não tem sentido no relacionamento. Aí vem a síndrome, a síndrome do ninho vazio. Aí o indivíduo não sabe mais o que fazer, olha um para o outro e fala assim, quem é você? Porque viver a vida inteira para os filhos. E eu tenho muito medo desses casais, que colocam os filhos em primeiro lugar. Porque os filhos nunca vão colocar eles em primeiro lugar. Esses são aqueles filhos que, na hora mais difícil do envelhecimento desse casal, vão colocar eles no asilo. Pode ter certeza disso.
Porque na verdade a dedicação que eles tiveram a vida toda, agora eles não têm condição mais. E não tem condição, não serve mais, não é assim? O ser humano é assim, quando não serve mais, vamos entregar para alguém e cuidar, né? Vamos pôr na mão de outra pessoa para cuidar. Confissão e perdão ainda, dentro dessa estrutura. A confissão como reconhecimento da ofensa ajuda a promover o perdão. O perdão significa liberar o outro da dívida. É o que irá manter a saúde do compromisso. É liberar mesmo, né? Aí o pessoal fala aí, liberar perdão, vamos liberar perdão, né? Essa até é uma expressão não muito presbiteriana, né? Mas é uma expressão bíblica. Você, na verdade, quando perdoa, você está liberando o outro das suas amarras. Agora você tem liberdade. Né? Há um ponto da confissão de fé que diz sobre a liberdade de consciência e a liberdade diante de Deus. E nesse ponto da nossa confissão de fé, o que se trata lá de forma clara é que você precisa entender que Deus te deu agora não mais uma vida de escravidão, mas uma vida de liberdade. Mas liberdade em que sentido? Para fazer o que eu quero? Não. Desculpa a expressão. Não, ignorante. Ele te deu uma liberdade agora de você não aceitar mais a condição de pecador e de viver como um cristão. Isso é liberdade. Isso é liberdade. Né? Porque eu já vi jovens, já vi gente usar o termo da confissão de fé para dizer assim, não, eu tenho liberdade. A nossa confissão de fé diz isso, eu posso fazer o que eu bem entender. Esse não entendeu nada. Não entendeu nada. Né? Olha lá, sem perdão o compromisso se esfacelará e haverá uma divisão. E tem mesmo, casas divididas. Tem gente, na verdade, que estão casados há 40 anos que não dorme mais junto. Não dorme mais junto. Tem gente que estão dentro de casa, mas estão separados no coração. É o tempo todo brigando. É o tempo todo. E hoje, por causa da forma comum que existe o divórcio, as pessoas estão divorciando depois de 40, 50 anos de casado. Aí imagina, duas pessoas já de idade se separando. O que vai ser o processo da vida delas? E o pior, essas pessoas, a maioria delas, não sabem conviver com a solidão. Porque passou a vida toda ao lado de um e do outro, né? A Rayane tem uma colega de trabalho que ela... Duas colegas que elas são novas, têm mais ou menos, acho que tem menos tempo de casar que eu, mas elas não davam juntas com o marido. Uma disse que é porque ela dormiu com o homem ruim, porque é ruim que solta tudo. E a outra disse que é porque ele levanta muito de madrugada para beber água, para beber muita coisa, e aí atrapalha a sanidade, ela tem insônia, aí eu por coisas tão simples já estão vivendo separados, mas eu acho que deve ter coisa mais profunda do que isso. Isso aí é só consequência. Mas as pessoas já casam pensando no divórcio. Muitos. Eu já ouvi muita colega minha falando, é um caso, mas você conheceu ele não tem nenhum ano. Não tem problema não, se não der certo eu divorcio. E essa normalidade até dentro da igreja, né? Tem gente com um discurso assim, não, se não der certo, você para. Mas é aí onde a pessoa, na verdade, passa a perder o sentido de Deus e da estrutura. Acho que é a Deus. ausência de princípio. Eu, na verdade, imagino de forma diferente. O perdão no casamento necessita de algumas chaves. Quais são elas? Chaves. Reconhecer que o comportamento no matrimônio é relacional e ninguém tem culpa sozinho. Então, primeira chave, a culpa é de quem? Dos dois. A culpa é dos dois. Né? A estrutura de culpa é dos dois. Para confessarmos, precisamos de uma coragem moral e de humildade para reconhecermos a nossa parte na ofensa. Então, segunda chave, reconhecimento. Reconhecer suas culpas. Reconhecer suas culpas. Segundo, a terceira, aliás,
Precisaremos exercitar a empatia, se colocar no lugar do outro. Terceira chave, empatia, colocar-se no lugar do outro. A gente não tem essa mania, né? Na verdade, a gente tem a mania sempre de olhar o nosso lado, mas não para o lado do outro, né? O lado do outro. Precisamos abrir mão da nossa própria justiça e liberarmos o perdão, pois para Deus a nossa justiça própria é como trapos de imundície. Se olharmos para nós, não temos nada, Senhor, que nos leve até adiante do Senhor. Somos somente fruto do pecado. Fruto no sentido de que nós estamos vivendo debaixo de uma estrutura de pecado. Eu paro às vezes para pensar, é como uma pessoa tem coragem de humilhar outra pessoa e não consegue olhar para si mesmo. Eu acho que em todas as estruturas, não só no casamento, viu? De repente você trabalha numa repartição pública, tem a senhora que serve cafezinho, lá você não tem nem coragem de falar um bom dia com ela. E nem de afirmar para ela que o cafezinho está gostoso. Pelo contrário, você só critica. Isso é falta de empatia. É o próprio fato até de você entrar em um elevador, né? Você vê que realmente ninguém dá bom dia, mas se um der um bom dia, todo mundo se desperta. É. Se desperta. Dá olhe lá, né? Se não olhar de cara feia, fala, nossa, que pessoa tá feia. Não, mas geralmente as pessoas elas são carentes mesmo. Quando você fala, você está todo mundo em silêncio, você deixa passar um andar em silêncio. E você, bom dia, todo mundo, bom dia, bom dia, bom dia. Agora pensa no bom dia do Rafa. Quero ver ninguém dar bom dia. É um bom dia bem alto, dentro do elevador. Pessoa, vou dar bom dia, pessoa. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. O cara chega assim, ó, bom dia. Bom dia. Mas é interessante essa estrutura, né? É como a gente está vivendo uma sociedade egoísta, na verdade, né? Aconteceu algo interessante também no shopping aqui. Eu cheguei no elevador, aí uma senhora pediu para segurar, ela estava com um monte de sacolas na mão, né? Custando a carregar. E ela entrou no elevador, eu falei, senhora, quer que eu te ajude? Ela já olhou assim para mim, eu disse, será que existe isso ainda? Né? Eu falei, não, dá aqui, eu pego para a senhora aqui. Eu peguei a sacola, né? Quando desceu o elevador no estacionamento, ela, pode pôr aqui, se não, onde está o carro da senhora? Eu vou ajudar a senhora até lá. Ninguém mais faz isso, tipo de estrutura. Não, mas esse sistema mesmo do bom dia mesmo, uma coisa que eu já observei, por exemplo, andando em Águas Claras ou Asa Sul da Norte ali, quem tem esse costume de até mesmo, você está andando no meio da rua, assim, a pessoa nem te conhece, ela olha para você, você olha para ela, aí ela vai mencionar, ela fala bom dia, aí geralmente não responde, mas geralmente são pessoas de idade que têm esse costume. E aí tem pessoas realmente mais novas que no caso do elevador mesmo, você pode falar assim, bom dia, você já entra bom dia, a pessoa só Te olha esquisito. Mas agora no interior é diferente. No interior, você passa perto de todo mundo, você tem que dar bom dia. O dia que você não dá, a pessoa ainda te fala assim, uai, lá no Tocantins é o melhor que tem. Você só faz assim, ô! Você só faz, ô! Aí todo mundo, ei! Lembre-se então, para terminar aqui, né? Estamos chegando no final. Todo ofendido que não perdoa passa a ser um ofensor. Perdoar é a graça de conceder as dívidas do outro, né? Cancelar as dívidas do outro, restaurando a harmonia e a comunhão. Essa graça vem de Deus e flui naturalmente da graça de haver sido perdoado, né? O que acontece quando escolhemos não perdoar? Se optamos por não obedecer a Deus e não perdoarmos, estaremos em pecado e nos afastando das bênçãos que Deus tem para a nossa vida, como um todo, né? Não é só no relacionamento, é como um todo. Isso atrapalha você no seu trabalho, atrapalha você na igreja, atrapalha nos seus outros relacionamentos, você fica travado, né? Você não consegue desenvolver a coisa com tranquilidade. A falta de perdão é a base para a promoção de sentimentos como rejeição, hostilidade, medo, insegurança, dor, raiva, ira, mágoa, desconfiança, desprezo e indiferença. Aí o gato pergunta, por que ele está apanhando? Porque o indivíduo já está tão nervoso, com tanta coisa na mente, está tão preso nas suas bases de falta de perdão, que ele desconta na pessoa mais
próximo, mais fraco. E como o gato não fala nada, né? Se ele pudesse, no dia da briga dentro de casa, ele fugia. Né? E você já percebeu que animais, eles são sensíveis a esse tipo de coisa? Quando você está brigando, eles vão para um cantinho e ficam quietinhos. Eles ficam quietinhos. Porque eles sabem que a coisa não está muito boa, não. Né? Aí se você dá um sorriso para ele, ele pega, já levanta, já sai todo feliz e vem. Né? Olha lá, como posso perdoar então? Lucas 17:3. Tende cuidado de vós mesmo, de teu irmão pecar. Repreende, se ele se arrepender, perdoa. Mesmo se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, e tu lhe... não tem limite o perdão, né? O fato de perdoarmos por reconhecer que fomos perdoados por Deus é o início de tudo, é uma forte indicação da nossa maturidade. Eu digo que quem perdoa é quem é maduro. E num relacionamento é fácil descobrir a maturidade de um casal. Fácil. Né? Porque sempre tem aquele que é imaturo e ele, na verdade, ele nunca vai achar que ele na verdade, precisa de perdoar. Ao contrário, ele precisa do perdão. E aí ele é exigente. Né? Ele é exigente. Vamos lá. Como posso perdoar? Opa, eu repeti aqui. Como faço para perdoar? Comece pelo seu relacionamento com Deus. Entenda que se seu cônjuge se arrependeu e Deus já o perdoou, quem é você para não perdoar? Conclusão. Tenham coragem, dependam de Deus, se arrependam do orgulho, peçam perdão, perdoem, experimente uma nova dimensão de vida que há em Cristo Jesus, para o seu casamento e para a vida dos seus filhos, para a vida dos seus filhos. Porque isso se traduz para os filhos também, tá? Se traduz para os filhos também. No mês de maio, eu não lembro qual foi o ano, eu falei sobre o perdão de filhos para com o pai. Vocês já perceberam como é difícil você ver filhos pedindo perdão aos pais? Não é tão simples, a gente não vê isso acontecendo, né? Mas, se a gente for parar, às vezes os filhos são a parte mais ofensiva dentro da estrutura relacional. São eles que transgridem aquilo que não devem transgredir com muito mais facilidade. Né? Mas a mãe e o pai já acostumaram os filhos a não pedir perdão, a não ter estrutura de perdão, e eles também acham que pode se conviver dessa forma. E há mágoas de filhos para pai que os pais carregam a vida toda. Isso é terrível. Né? Não subestime o poder que há no perdão, no que este simples exercício diário pode trazer de benefícios para a sua vida espiritual e conjugal. Ainda, os efeitos positivos podem ser muitos. Né? Quando perdoamos, nos apropriamos do poder restaurador que há no sacrifício de Jesus Cristo, e não há força no universo que resista a isso. E é nesse sentido que o Adão Carlos Nascimento diz que todo casamento pode ser transformado. O pior que seja, a pior estrutura que esteja, ele pode ser transformado. Mas tem que partir desse princípio. Né? E é bom a gente lidar com essas questões dia a dia, né? Só aqui para os irmãos entenderem, no meio de um aconselhamento com uma família, eu tirei um dia para estar junto com eles, e aí começou uma discussão, e eu deixei eles brigarem na minha frente e discutirem, porque nem discutir e brigar eles não sabiam, de tão perdidos que eles estavam dentro do relacionamento. E de vez em quando a gente se perde mesmo, porque a forma com que a gente faz as coisas, a gente não faz da forma coerente, a gente faz incoerentemente. Até brigas são incoerentes, muitas vezes. A gente aponta demais e esquece de apontar de menos para nós. Né? E aí trazem mágoas do passado.
Não existe casamento feliz sem o exercício genuíno do perdão. Uma família feliz é aquela cujos membros aprenderam a perdoar. Todo mundo. Vamos perdoar. Perdoa o pai, perdoa a mãe, perdoa, o cônjuge. Vamos viver um relacionamento diferenciado. Quando a sociedade olhar para a família, vai falar assim, poxa, que família diferente. Família diferente. Porque dá vergonha, de vez em quando a gente conhece também umas famílias que a gente sente envergonhado. Os filhos, muitas vezes, parecem um poço de arrogância. Não conversa com ninguém, não dá bom dia a ninguém, não fala com ninguém. E aí o pai tenta ser educado e, menino, cumprimenta a visita. O menino nem sabe o que é isso, porque dentro de casa eles não têm esse costume também. Então, acaba, na verdade, usufruindo. As consequências lá fora são terríveis. Filhos que vivem dentro de estruturas de relacionamentos assim, lá na escola, eles vão, na verdade, despejar no seu convívio diário tudo isso que eles vivem dentro de casa. Tudo isso que vivem dentro de casa. Então, a gente precisa parar para pensar também se de repente a nossa estrutura não está sendo uma estrutura que está trazendo um prejuízo não só para nós, mas também para os filhos e para a nossa sociedade em volta. Nossa sociedade em volta. Hoje, a gente tem que tomar cuidado, porque quem mora aqui, por exemplo, convive aqui no Valparaíso, mora nessas casas feitas aí nesses últimos tempos aí, as paredes não são anti-som não. Os vizinhos escutam com detalhe, ao ponto do vizinho bater na porta. Como é que acabou a briga de ontem de vocês? Vocês conseguiram resolver a situação? Porque o negócio está complicado. Não precisa nem pôr copo na parede. Não precisa nem pôr copo na parede. A pessoa ouve mesmo, ouve. As casas... Eu digo que casas hoje são como cortiços antigos, Os cortiços antigos eram assim, todo mundo convivia num negócio. Hoje a gente convive assim, por causa do condomínio, Esse casal aí, que estava brigando. Era esse que estava brigando. Então, cuidado, Cuidado. Porque as pessoas à nossa volta também sofrem a nossa influência. Que Deus assim nos abençoe, que nós possamos viver de forma diferenciada, transformada, e que o perdão seja uma constância na nossa vida. Amém? E o perdão, ele é uma forma realmente, como já tinha dito, bem libertadora. Fora de relações de casamento, quando meu pai faleceu, eu me senti assim, a princípio, quando eu recebi a notícia do falecimento do meu pai, com o que tinha acontecido com ele. Meu pai era pastor, ele tinha ido à reunião de oração numa segunda-feira, e a minha irmã me liga desesperada falando que meu pai tinha recebido 2 tiros e estava no hospital. E quando ela me falou aquilo, eu fiquei lembrando muito do que ele me falava. Porque ele sempre tinha um discurso seguinte, ele nunca falou, se eu morrer, você vai fazer isso. Meu pai sempre dizia, quando eu morrer, isso acontecerá. Então, o fato dele morrer, pra gente é normal. É bíblico, A gente vai crescer, vai gerar frutos e vai morrer. E ele fez o trabalho dele. Só que o fato de ter sido como foi meio tenso. E eu não conseguia sentir a morte do meu pai. Quando realmente ele faleceu em Santa Maria. E eu fui a última pessoa a ver o meu pai saindo da ambulância. Na hora que eu olhei para o meu pai, eu lembrei de tudo que ele me falava, e naquela hora eu sentia que eu precisava perdoar. Mas eu falava, perdoar quem? E eu pedia para Deus, Senhor, eu não sei quem eu tenho que perdoar. Minha mãe ficou lá em casa comigo, quando eu acordei, porque na verdade a gente não acorda, a gente não dorme e tal, eu falei, mãe, eu perdoo os caras que fizeram isso para meu pai. E a minha mãe falou assim, eu nem ligo para isso. E a partir daquele momento que eu liberei esse perdão do meu coração com eles, eu pude sentir o luto da perda do meu pai.
Se eu não tivesse perdoado, eu ia ficar presa àquela angústia daquelas pessoas que fizeram mal com ele e não tinha me libertado para que eu pudesse sentir como ser humano que eu deveria sentir, que era o luto. Então, eu me vi muito nesse ponto, assim, algumas pessoas ficam falando, ai, mas eles fizeram errado. Eu falei, eles que se acertem com Deus, o problema é deles, não é meu. Eu quero ter uma liberdade na minha consciência. Eu falei, é o problema deles, meus irmãos mesmo disseram, não, você tá louco, cara, perdoar esses caras. Deus é o Deus de justiça. Ele vai cuidar. Eu não tenho nada a ver com isso. O meu pai está no melhor lugar do mundo agora. É eles que estão perdidos. Eles que estão perdidos. Então, assim, o sentimento de libertação que o perdão te dá, não tem comparação com nada. Não. E se nesse sentido faz isso, imagina dentro de um casamento. Porque eu já era casado, tenho 2 filhos, tinha um filho na época, mas é meu pai. Mas e dentro de um casamento que você convive com aquela pessoa todos os dias? Você vai conviver com a mágoa e a tristeza se todos não tiver os dias. todos os dias. E normalmente esse sentimento vira bola de neve. Então aquela mágoa, aquela amargura que era um negocinho, com o passar dos dias ela vai virar um tormento. Aí a comida nunca é boa, nada é bom. Nada é bom. Eu digo que no casamento que não há perdão, a estrutura está condenada a ruir. Certo? Vamos orar então? Vamos encerrar? Pai eterno, na Tua presença, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade, Senhor Deus, nesse dia de Páscoa, trabalhar, Senhor, e visualizar o perdão como um parâmetro para as nossas vidas. Nos abençoe para que possamos realmente, Senhor Deus, estar, ó Pai, dispondo o nosso coração a perdoar uns aos outros, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem trabalhado as nossas vidas e nos dado a oportunidade de ser cristãos diferenciados. Abençoe os meus irmãos que estão presentes e derrame a Tua graça sobre a vida de cada um. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém.